É, hoje eu tô com essa roupa que lembra muito o México, né? Uma líder chamada Ana Mendes Ferrell, e eu não convivo com ela diariamente, mas em oração eu estou unida com ela num único espírito, pelo movimento do Espírito Santo. E eu tô aqui nessa praça onde um dia eu fiz parte do grupo de lobinhos e que era ligado ao grupo de escoteiros, para falar que naquela época eu era lobinha, eu não tinha idade nem para ser bandeirante, mas para falar que a gente cantava livremente e alegremente em volta de uma fogueira, cânticos que eram até espirituais, alguns cristãos, outros não, né? Esse é o domínio da fé. No transcultural, a gente tem que ter sabedoria para ter respeito a isso, né? Então, eu aqui no Brasil oro por Ana Mendes e a gente tem uma conexão perfeita em Cristo, né? No amor de Deus. E sobre isso eu venho falar em momentos da vida da gente que estamos diante de pessoas que às vezes, por exemplo, a gente chega numa reunião social, senta com um artista, um ator, e ele está vindo às vezes de uma gravação de uma novela, o interior dele triste, ele é abatido, mas ele tem que estar ali depois de ter gravado, ensaiado cenas, se esforçando para fazer a social, às vezes pelo sustento do filho pequeno que está do lado. Então, um ator desse que às vezes por um momento da vida vai procurar um psicólogo, chega no psicólogo, fala e não encontra a raiz do entendimento daquele vazio ou daquele monte de incompreensão que faz às vezes acaba dando um cruzamento de fio dentro da própria alma, né? Mas o pastor, ele tem autoridade para desfazer isso no nome de Jesus, e depois o Espírito Santo pousa até que a pessoa tenha isso com perfeição. Essa é a santificação, a salvação do cristão. E eu venho falar sobre isso, da importância da gente se pôr. No caso de nações que tem predominância em uma única fé, né? Tem nações que tem o Alcorão Federal, tem nações que tem o catolicismo como predominante, né? O Brasil ele é essencialmente cristão, com 75% de vidas já alcançadas entre católicos e evangélicos que estão numa evidência crescente. Mas o que eu venho falar, a responsabilidade transcultural dentro do conselho diplomático ou dentro de um poder diplomático, ela tem que respeitar o domínio de cada nação, né? Então, se a gente leva uma oração daqui para o Irã, ou do Líbano para a Síria, ou daqui para a África, para Côte d'Ivoire, ou Costa do Mar, outras que ela coleciona lá no álbum de memória delas, e eu venho falar que a gente tem uma responsabilidade existencial diante do próximo em cada alfândega. Então, assim como aquele ator um dia não foi entendido por não ter sido ouvido nem compreendido na dor dele, tendo saído de uma gravação, né? E aí eu uso a figura até do emaranhado dentro do interior do próprio indivíduo. Eu digo a você, há pessoas que às vezes são mortas em guerras ou em conflitos, às vezes duros, severos, às vezes outros até diplomáticos, por cartas que são escritas e não são entregues. Às vezes cartas de amor, às vezes cartas perigosas, às vezes cartas até religiosas. Então eu venho falar para você, se você sabe de alguma carta que alguém te entregou e você não deu o destino dessa pessoa, pare para pensar quem você é diante de Deus. Então, e o que eu venho falar é a importância da cultura local, né? Porque quando a gente
recebe um estrangeiro, a gente se habitua a ouvir o sotaque daquela região do nosso visitante. E a língua, ela é um organismo vivo, né? A gente, nas academias de letras, a gente tem o costume de preservar e de promover a identidade do próprio idioma, né, da língua, que tem um movimento, né? E isso é uma coisa até muito estudada. Aí eu tô aqui com o pai, é lá. Ela aí, ela até. Ela até. E para quem quer estudar francês, meu pai é professor de francês, eu fui aluna da Aliança Francesa por algum tempo, na minha juventude. E lá eu me arrumava assim, até com a roupa da minha mãe, e usava um perfume Fendi, mesmo sem ser rica, sem nada. Aqui no Brasil, como em outros países também que não são países assim que têm um potencial econômico maior, se tem o costume de usar marcas francesas. Só que aqui a gente fala Fendi e em outras nações se fala Fendi. Na África, como no Brasil, as pessoas também têm o costume de usar a marca Fendi. A minha brincadeira de criança, e ainda é o mesmo até hoje, naquela época era o Novo Hotel, né? Hoje é o Hotel Horizonte, Atlântica, que tem padrão internacional. Ele, vou take aqui, olha que legal o pátio deles. Aqui tinha peixinho, aqui a parte hotel, que é um espaço misto, né? Que contempla não só a parte hoteleira, mas também a parte flat. E o que eu digo a você, aqui, naquela altura, meus pais tinham acabado de chegar da França. E a gente tinha um costume, não só nacional brasileiro, mas a gente tinha muito da cultura francesa. A gente tinha palavras que a gente falava que eram do idioma francês, e a gente também primava pela gastronomia francesa. Naquela época era a cozinha tradicional, né? Era a velha cozinha francesa. Agora está bem mudada até. E o que eu tenho para falar sobre isso? Dentro desse espaço internacional, muda muito as características de nação para nação, né? E há diplomatas experientes para cuidarem da parte religiosa entre nações, por exemplo, de missionários, né? Por quê? Porque há missionários cristãos que têm sido amputados em nação A ou em nação B por causa desse choque cultural e religioso, né? Por quê? Porque tem nações onde outras festas que não são a cristã, nem a católica, nem a evangélica, que é a minha, nem de outra fé pacífica, por exemplo, que proteja o conceito da paciência cristã, por exemplo, né? Então a gente tem uma forma de lidar, de perdoar, de agir, de abençoar, para que a gente tenha um crescimento e uma vida repleta de moderação. Mas tem povos que são povos gentis, mas que às vezes preferem um tipo de prática mais até árdua, às vezes severa, às vezes até que ferem mesmo o espaço da vida e o espaço do próximo, né? Que isso tem acontecido com alguns missionários cristãos evangélicos em missões transculturais. E eu estou aproveitando esse espaço aqui, que é internacional, para a gente falar do seguinte: há, por exemplo, países onde se come com a mão. Na África é comum, o Egito, o Oriente, na Síria às vezes também come o pão, às vezes a salada, ou o fatuche com pão árabe e tal, mas também outros onde se fuma narguile dentro do lugar da sala de jantar ou do espaço de comer, até do jardim de inverno. Mas o que eu digo a você há um respeito internacional bem
moderado, que pode ser um símbolo da paz entre religiosos internacionais. Qual é? É a forma tradicional internacional, por exemplo, que a gente já tem estabelecida dentro da gastronomia ou da parte de cerimonial ou até da parte de educação social. Que, por exemplo, a mesa, o prato fica no lugar X, o copo fica no lugar 2x, o garfo de um lado, a faca do outro e o guardanapo do outro. Então, isso é um exemplo de um símbolo comum em todas as nações pela cultura internacional que transita aqui e ali. Né? Então, que a gente possa se acostumar a transitar entre nações ou com documentos ou até questões a serem solucionadas com um respeito ímpar e diplomático, de forma que haja um espaço para cada um dentro do que é comum. E que a mesa, se um come com a mão ou se outro come sentado no chão, como o brasileiro que faz churrasco, que senta até na mureta, né? Ou que seja lá o que for, que a gente tenha um comum com a mão de Deus que abençoa e não tira de ninguém. Até aqui. E essa escada aqui é a que dá na quadra de tênis honrosa. Me lembro perfeitamente daqueles dias onde meu pai, que muitas vezes aqui falava francês com os amigos, jogava também com pessoas internacionais de uma forma pública, honesta e respeitosa, cada um com a sua cultura, com seu costume e assim. Então que a gente possa predicar e premeditar em uma diplomacia prática que respeita o comum, o público e o honroso ao nome de Deus, que é um Deus pacífico, de amor e de paciência. Eu recomendo brasileiros como Francisco Rezec, ministro, e também Jati de Almeida da nossa querida Lutia, que são pessoas que marcaram a vida transcultural, né? A vida entre nações, que deixam exemplos e marcas dentro de uma dignidade humana, sobretudo no campo missionário, falar a língua dos direitos humanos. Bem, e eu venho falar da minha gratidão a Deus por fazer parte da Academia Niteroense de Letras, que é patrimônio imaterial da cidade de Niterói, na cadeira 15, que pertenceu ao senador Alcindo Guanabara, que também foi membro da Academia Brasileira de Letras. O Alcindo Guanabara, ele foi um senador abolicionista e ele que pertenceu à Velha República, que prosseguiu no Brasil até a época de Getúlio Vargas, né? Ele foi nomeado pelo Marechal Floriano Peixoto para ser o chefe da imigração na França, porque como estava mudando, o Brasil estava mudando de império para república, ainda assim com traços muito marcantes na sociedade, né? O Alcindo, ele fez a movimentação de lá, né, do lado do francês para cá, né, para o nosso Brasil, de forma que, por exemplo, os franceses trouxeram palavras para o nosso cotidiano, a nossa rotina, através de um fenômeno chamado galicismos, que está ativo até hoje. Então não é nada, a gente fala nécessaire, abajur, toilette, né? E para não ficar de fora, o petit gâteau, que ninguém resiste, né? Então eu brinco aqui, né? Até com essas curiosidades
do nosso transcultural entre Brasil e França, mas isso na verdade, é um traço de inteligência internacional, né? Sobretudo através de pessoas que mexeram com a cultura, mexeram com a literatura, mexeram com as artes. Por quê? Porque o Alcindo, ele teve um título, ele teve um livro, um volume que se chamou Amor. Simplesmente isso. Se chama Amor, perdão. E esse título, eu alço mão dele para exemplificar como nós devemos nos posicionar como irmãos entre nações em Cristo Jesus, não só entre Brasil e França, mas também entre Brasil, França e África, né? Que aí eu venho reputar o meu amor pelo Senegal e a Guiné-Bissau, que é um país que tem sido buscado de uma forma evidente por um transcultural e por um transnacional, né? Então, que esse grande amor de Deus possa ser o símbolo da nossa dança, né? Não só entre a cultura, mas também da nossa dança, do nosso afeto, do nosso coração e do nosso amor sincero entre o irmão que nos visita. Essa é a orla do Graguatá, vista para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Nós estamos aqui no calçadão, ó, em Niterói. Né, de uma forma forçosa a um ritual pagão. E isso foi confundido e eu acabei sendo até indevidamente atendida por médicos, de forma que eu fiquei sendo vítima de enganos e abusos. E foi numa árvore, como essa aqui, ó, uma amendoeira, que eu estava em grande aflição, uma aflição dentro da alma. E a medicina não pode curar a aflição da alma, só Cristo pode curar a aflição da alma, porque Ele é o libertador, Ele é o salvador, Ele é o Messias. E eu apoiei a mão numa árvore dessa, assim, as duas mãos. E eu abaixei a cabeça e eu falei: Senhor, se Tu existes, me dá a prova que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro. E um tempo depois eu tive a prova de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu foi a imensa luz e a glória que eu vi do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Esse é o Jesus que eu sirvo. Ele é um todo-poderoso, Ele é maravilhoso, Deus Santo, Conselheiro, Príncipe da Paz. E eu digo ainda, se você quer saber hoje de milagres acontecendo em várias nações, assiste o Show da Fé Missionário. Não é o único, tem outros programas, ele é o meu líder, meu pastor, então eu recomendo. Você vai ver o que Jesus está fazendo no Oriente, na África. Você vai ver o que Jesus está fazendo com as crianças. Você vai ver o que é um missionário entrar dentro de uma aldeia, dentro de um povoado e de repente o paralítico voltar a andar, o feiticeiro ser liberto, a criança com a mão mordida de algum bicho ser completamente recuperada. Também como o apóstolo Paulo, que apenas sacudiu assim a mão e a serpente saiu e nem lhe fez dano algum. Esse é o Jesus que te convida a sentar na mesa com Ele, como um príncipe que ergue do montouro e faz assentar junto aos nobres. Em nome de Jesus, recebe o que é teu, a tua coerência no Senhor. Então, se você tem um segredo de Deus vindo de um religioso, ou você mesmo recebeu uma revelação do Espírito Santo, ou ainda você tem um segredo de homens, que pode estar numa carta escrita por uma pessoa, talvez numa situação difícil, de conflito, que está dentro das suas possibilidades entregar essa carta com um segredo de homem, faça isso conforme está ao teu alcance, né? Deus espera dos homens coisas de homens, porque a parte dele, ele mesmo fará, né? Então, se você não foi
lobinho, nem lobinha, e não aprendeu a fazer o melhor pelo teu próximo desde muito cedo, cantando em volta de fogueiras, batendo palma, você pode aprender hoje uma coisa necessária a todos os líderes internacionais no filme Dança com Lobos, do diretor Kevin Costner, que mereceu 7 prêmios mundiais. Porque ninguém é mais nobre do que Jesus, que se fez o mais pobre sendo o mais rico para humilhar, por exemplo, o dinheiro de uma pátria mais pobre diante de uma pátria mais rica, para dizer, aqui não. A porta sou eu, aqui somente o que é santo, o que é separado e o que traz salvação. Em nome de Jesus. Até aqui me ajudou o Senhor.